Olá, Alexandre Lourenço aqui com você. Olha, mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos estudarmos a Palavra de Deus e, é claro, obtermos a sabedoria que vem do céu. Mas antes de prosseguir, eu tenho que te informar uma coisa importante. Para que você apoie esse canal, eu preciso da sua inscrição. Portanto, se inscreva no canal, clica no sininho ativando todas as notificações. Aí você já sabe, você ficará por dentro de tudo aquilo que acontece por aqui. E já deixa seu like nesse vídeo e, como sempre, vem comigo. Hoje vamos falar sobre um tema delicado. É algo que atinge milhões de brasileiros e bilhões de pessoas espalhadas por este mundo. Estamos falando aqui da pornografia. Você sabe muito bem o que é isso. E olha, nós entendemos que existem milhões de pessoas espalhadas por este mundo, aliás, bilhões de pessoas. E dessas bilhões de pessoas, todas elas, sem exceção, carregam algum tipo de vício, algum tipo de inclinação. Mas, de acordo com pesquisas recentes, o que mais atinge essas pessoas, os vícios que elas estão mais entrelaçadas, é o vício sexual. E dentro do vício sexual, existe o vício da pornografia. Aquela pessoa que está o tempo todo conectada de forma talvez online, através de uma revista, através de um vídeo, enfim, através de conteúdo que vai prover para essa pessoa algo para satisfazer aquilo que está dentro dela, um prazer ilícito. E olha, como eu disse aqui, todos nós estamos sujeitos a uma inclinação. Alguns são bebida, outras são o cigarro, outras pessoas estão inclinadas para a glutonaria, pessoas que não conseguem controlar o apetite. Existem pessoas que não conseguem controlar também não conseguem controlar também as suas paixões voltadas para a área sexual. E olha, a área sexual é algo muito importante, é algo criado por Deus. É triste saber que durante séculos e até mesmo milênios, a religião cristã, ela abominou o sexo, considerando essa prática até mesmo como pecado. Então, o que acontece? As pessoas, antigamente, elas aliavam a prática sexual com o pecado. E olha, eu digo antigamente, mas isso acontece ainda nos dias de hoje. Você sabe muito bem que o assunto sexo não é algo muito bem visto pelos antigos. E pelos jovens de hoje, pelas pessoas modernas, o sexo é algo visto como algo banal. Algo assim impróprio, uma conversa talvez que não deveria ser dita de maneira didática, mas sim a caçoar daquele assunto. E acaba que uma coisa que deveria ser muito importante, que deveria ser assunto sério, acaba sendo banal. Mas olha, o sexo é algo bom, algo prazeroso, que deve ser compartilhado entre um homem e uma mulher dentro do casamento. É isso mesmo, dentro do casamento foi o sexo criado por Deus. Quando olhamos para a Bíblia, nos primeiros capítulos, percebemos que Deus ele criou a família. A família era constituída de duas pessoas, Adão e Eva. A Bíblia fala que esse casal se tornou uma só carne. Isso quer dizer o quê? Quando a Bíblia fala que o casal, Adão e Eva, se tornaram uma só carne, isso quer dizer que eles coabitaram um com o outro, tiveram relações sexuais um com o outro. Então veja, no contexto do Gênesis, a Bíblia fala assim que Deus
ele presenteou o casal com o ato sexual. Então, o sexo, primeiramente falando aqui, não é algo ruim, não é pecado, desde que esteja no seu contexto correto. Portanto, já que estamos falando sobre a pornografia, ela sim é um ato pecaminoso, é algo ilícito, é algo imoral. Todos nós, sem exceção, acreditamos que sim, a pornografia é algo ilícito, imoral, impróprio, indevido, que não deveria ser consumido. Mas por que existe a pornografia? Por que ela é algo tão consumido? Porque dentro de nós existe uma natureza que se inclina para as coisas erradas. Você que está me assistindo, pare para pensar. Você com certeza, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa, não importa a sua idade, não importa a sua nacionalidade, não importa a época em que viveu, não importa a cultura da pessoa, todos nós temos uma inclinação para o mal. E olha, nós observamos que existe um grande conflito acontecendo entre as forças do bem e as forças do mal. Você percebe que Deus, ele criou o sexo para ser desenvolvido, para ser praticado dentro do casamento. Aí vem o inimigo de nossas almas e deturpa o sexo. Ele cria o sexo entre seres da mesma espécie, homem com homem, mulher com mulher. O diabo ele é tão sujo que ele cria o adultério, a traição. O diabo ele é tão sujo que ele cria a pedofilia, o abuso sexual. O diabo é tão sujo que ele cria a pornografia. Imagine que coisa! A pessoa ela senta na frente de uma TV, na frente de um celular e ali ele consome sexo. Não praticado por ele, não praticado por alguém que ele ama, mas praticado por pessoas que talvez não se conheçam. Pessoas que estão fazendo aquilo simplesmente para ganhar dinheiro. E olha, eu já li sobre isso. As pessoas que ali estão encenando, porque aquilo é uma cena, não existe prazer naquilo, mas existe brutalidade, existe perversão. Aquilo não existe nada de bom naquilo. Não existe nada de bom naquilo. Aquelas pessoas que estão encenando ali são pessoas que estão sofrendo. São pessoas que já sofreram traumas. São pessoas que estão sofrendo traumas. Principalmente as mulheres daquela cena. Então não acredite você que aquilo tem algo bom para te oferecer, não. Aquilo vai prejudicar a você que consome e também aquela pessoa que fez aquela cena para você consumir aquilo. E olha, nós temos uma luta interna, como eu disse. E a Bíblia fala bem sobre isso, sobre essa luta que acontece dentro de cada um de nós. É a luta entre as forças do bem e as forças do mal, entre Cristo e Satanás, entre a luz e as trevas. E pensando nisso, a Bíblia ela nos diz assim em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16 ao 17, diz assim: Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Veja bem, a Bíblia fala assim que a natureza carnal, ela luta contra a natureza espiritual. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala algo interessante. Ele diz, vivam pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Eu pergunto para você, como viver pelo Espírito? Como satisfazer a nossa vida espiritual? Eu vou te dar um exemplo aqui. Certa vez, um homem,
ele ganhava dinheiro através da luta entre cães. Ele colocava cães para lutarem e a pessoa que apostava no cão vencedor sairia vitoriosa. E é interessante que aquele homem, ele não era nem um pouco honesto, porque ele fazia o seguinte: o cão que ele queria que ganhasse, ele o alimentava com mais constância. E o cão que ele queria que perdesse, ele o deixava passando fome. Eu pergunto para você nessa história, quem ganhava? O cão que era alimentado ou o cão que passava fome? Obviamente, é o cão que era alimentado que ganhava as lutas e rendia uma grana para aquele homem desonesto. Na vida espiritual, não é diferente. Pare para pensar. Você tem duas naturezas. Aliás, você tem uma natureza, a natureza carnal. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você recebe outra natureza, a natureza espiritual. E a partir do momento que você recebe a natureza espiritual, você precisa alimentá-la. Sabe por quê? Não acredite naquela história que você aceitando a Jesus, que você vivendo o Evangelho, que você tendo uma vida de comunhão e de consagração, você deixará em vida aqui na terra a natureza carnal. Não é bem assim. A natureza carnal, ela continuará existindo dentro de você até que o seu corpo passe por um processo de glorificação que acontece mediante a segunda volta de Jesus. Entendeu bem? Então, até que Jesus volte, você vai ter que lutar com unhas e dentes com a sua natureza carnal. Certa vez, uma irmã de nossa congregação, de nossa igreja, ela falou assim: olha, nem que eu deixe o cão da carne passando fome, desnutrido e em coma, mas ainda assim eu vou alimentar a natureza espiritual. E é exatamente isso. Precisamos deixar a nossa natureza carnal passar fome para que a nossa natureza espiritual seja alimentada e aí sim teremos forças para vencer as nossas inclinações, as nossas paixões, os nossos desejos impuros. E vamos lá. Existem pessoas que acreditam que aquelas pessoas que estão na presença de Cristo não correm o risco de entrarem no mundo da pornografia. Aí que você se engana. A Bíblia fala assim: quem está de pé, cuide para que não caia. Então veja, pessoas que depositaram a sua confiança em Cristo, elas correm sim o risco de caírem na tentação da pornografia. E eu tenho certeza que, com esse vídeo se espalhando na internet, muitas pessoas que são consideradas religiosas, elas passam por essa dificuldade de largar o vício da pornografia. Pessoas que talvez acessam a pornografia todos os dias, talvez pessoas que acessam pornografia uma vez por semana, talvez algumas vezes por mês, mas com constância estão ali diante da pornografia. E olha, são pessoas que às vezes frequentam uma igreja, são pessoas que estudam a Bíblia, são pessoas que oram. Mas o que acontece? Por que essas pessoas estão consumindo esse material? Eu vou ler aqui para você Romanos capítulo 7. Romanos no capítulo 7, verso 15. A Bíblia fala a respeito de uma luta que o apóstolo Paulo enfrentava. Era uma luta que este homem, que a Bíblia fala que era um santo, passava também. E só ressaltando aqui algo importante, quando a Bíblia fala que existem homens e mulheres santos, não quer dizer que eles não tinham pecado, mas quer dizer que eles eram separados para um propósito. A palavra santo na Bíblia significa separado.
Portanto, eu sou santo, você é santo, desde que você seja separado para Cristo. E o apóstolo Paulo, ele era um homem consagrado. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem que experimentou a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Porém, esse homem enfrentava uma luta. Era uma luta que ele enfrentava de algo que talvez desconhecemos. Algumas pessoas cogitam algumas possibilidades. Porém, olha o que a Bíblia diz. Aqui em Romanos 7, verso 15, olha o que esse homem de Deus disse para cada um de nós. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Viu só? Apóstolo Paulo, um dos maiores, ou se não dizer o maior evangelista que este mundo já viu. Esse homem, consagrado a Deus, que lutou contra o pecado, lutou contra Satanás, lutou contra o império para pregar o evangelho, esse homem tinha dentro dele algo que incomodava. Ele fala assim, olha, aquilo que eu quero realmente fazer, que é a vontade de Deus, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero fazer, que não é da vontade de Deus, isso eu faço. Portanto, provavelmente eu esteja falando para uma pessoa que está na caminhada cristã, está querendo ganhar forças, está querendo vencer os vícios, mas ainda assim, vira e mexe, cai na tentação da pornografia. É algo triste, não? E olha só, essas pessoas, inclusive talvez você que esteja me assistindo, pense o seguinte, poxa, eu não consigo me afastar da pornografia, portanto, eu não consigo me aproximar de Deus. Não deveria ser essa frase. Sabe como deveria ser a sua frase? A sua afirmação? Deveria ser assim: pelo fato de eu me aproximar de Deus, aí sim, eu vou me afastar da pornografia. Entendeu? Não é o afastamento da pornografia que te aproxima de Deus, mas é o aproximar de Deus que te distancia da pornografia. E olha, pessoas que consomem pornografia se sentem um fracassado. E olha, pessoas que consomem pornografia, elas se sentem fracassadas. Sabe por que se sentem fracassadas? Porque não conseguem vencer os vícios. Eu vejo muitas pessoas falando por aí que, entrando para a igreja, vivendo uma vida com Cristo, essa pessoa não vai poder fazer mais nada. Essa pessoa não vai poder se divertir. Mas eu pergunto para você, o que realmente traz liberdade? Viver com Cristo ou viver sem Cristo? Porque quando de fato eu vivo com Cristo, eu me afasto dos meus pecados. Porém, quando eu estou lá no mundo, minha cachorrinha. Porém, quando eu estou no mundo, eu não consigo largar as coisas do mundo. Você já viu alguém tentando largar o vício do álcool? É muito difícil para a pessoa porque ela está presa naquilo. Você com certeza, seja essa pessoa que está presa no álcool. Você com certeza, seja essa pessoa que está envolvida na pornografia. É muito difícil para você. Por que é muito difícil para você? Simples. Porque aquilo que está no mundo te aprisiona, não te liberta. Você não é livre quando está preso nas armadilhas de Satanás. Você é livre quando pode fazer as suas decisões ao lado de Jesus e da sua verdade. E olha, como eu falei no começo desse vídeo, muitas pessoas estão envolvidas na pornografia. Quando eu digo muitas,
É muitas mesmo. Não são milhões de pessoas que estão envolvidas na pornografia. São bilhões de pessoas envolvidas na pornografia. E olha, eu andei pesquisando e existe um ranking dos sites mais visitados do mundo. O primeiro site você já sabe qual é. É o Google. O site de busca mais acessado do mundo é o Google. Aí depois vem Facebook, Instagram, YouTube, enfim. São esses os sites que ocupam as primeiras colocações. Mas, entre os 10 sites mais acessados do mundo, o 8º é um site de conteúdo adulto. Adulto. Sabe por quê? Eu pesquisei. Segundo esse ranking, esse site que está no 8º colocado, ele recebe mensalmente 3,1 bilhões de acessos. Imagina, mais de 3 bilhões de acessos num site de conteúdo pornográfico. É um número baixo ou é um número alto? É um número altíssimo. Muitas pessoas estão se afundando nesse site. Muitas pessoas, inclusive pessoas que se dizem cristãs, estão mergulhando no mundo da pornografia. Porque, veja, são 3 bilhões de acessos, 3 bilhões. 3 bilhões de vidas sendo ceifadas por Satanás. Olha, eu acompanho uma pessoa na internet e ela me ajuda muito a crescer, me desenvolver espiritualmente. E certa vez essa pessoa, diante de uma grande plateia, talvez milhares de pessoas, ele perguntou assim: quantos aqui acessam regularmente a internet? Todos os dias? Todos levantaram a mão. Mas aí, ele fez a seguinte pergunta: quantos aqui acessam sites de conteúdo pornográfico? Levantem a mão. Quantas pessoas levantaram a mão? Nenhuma. Sabe por que nenhuma levantou a mão? Porque é algo vergonhoso de se falar. Ninguém tem prazer em falar que acessa conteúdo pornográfico. É um lixo que a pessoa consome. Você, por aí, já viu uma pessoa se alegrando por estar consumindo lixo? Alguém que consome lixo vai ficar espalhando umas para as outras aí: olha, eu estou comendo lixo. Pois é, da mesma maneira, pessoas que consomem conteúdo pornográfico estão consumindo lixo e elas têm vergonha de dizer isso para outras pessoas. Agora eu vou explicar algo que acontece aqui dentro. Aqui dentro de uma pessoa que sofre por estar acessando material pornográfico. Eu vou te explicar agora por que é tão difícil se libertar desse vício. Primeiramente, eu não sou formado em nenhuma área da psicologia, da psiquiatria, não. Eu apenas sou um leigo que estou aqui pesquisando informações para oferecê-la gratuitamente para você aqui. Tá bom? Primeiro, se libertar da pornografia é algo tão difícil como se libertar do alcoolismo, do tabagismo, dos jogos de azar, tá bom? Você tem que entender isso. Se libertar do vício da pornografia é algo tão difícil como se libertar do vício das drogas. Sabe por que isso acontece? Dentro do nosso cérebro existem milhões de conexões acontecendo ao mesmo tempo. E nessas conexões são liberadas hormônios. E veja, quando uma pessoa ela está tendo algum certo prazer, seja na alimentação, seja no contato, seja em qualquer outro prazer, aquela pessoa libera dentro do seu cérebro um hormônio que se chama dopamina. Ele é conhecido como o hormônio que produz prazer na pessoa. Porém, esse hormônio ele pode ser um perigo. Ele pode ser um perigo
quando ele é despejado em larga escala dentro do cérebro. E sabe como esse hormônio ele é despejado em larga escala dentro do cérebro? Através dos vícios. Porque ele é um hormônio da recompensa rápida. O que isso significa? Quando você acessa pornografia, você tem ali uma recompensa rápida. Quanto você acessa mais conteúdo pornográfico, mais recompensas rápidas. E essas recompensas rápidas inundam, encharcam seu cérebro de dopamina. E sabe o que acontece? Você se torna um dependente químico. E você nem percebeu. Você é um dependente químico e ainda não percebeu. Sabe por quê? Quanto mais dopamina o cérebro vai querer. Porque existem paredes que são quebradas quando você recebe o prazer instantâneo. E um dos prazeres instantâneos que a pessoa ela está diretamente ligada é através da pornografia. Então, quanto mais pornografia a pessoa ela se alimenta, mais paredes que protegem o seu cérebro são quebradas. E essa pessoa está cada vez mais vulnerável ao hormônio da dopamina. Então a dopamina, ela deixa de ser algo bom quando produzida na escala correta e passa a ser algo ruim quando é produzida em larga escala. E como ela é produzida em larga escala? Através da recompensa instantânea. Através do prazer rápido que é dado ao cérebro. Então, por isso que o nosso Criador, ele é muito inteligente ao criar o sexo dentro do casamento. Porque quando a pessoa pratica atividade sexual dentro do casamento e dentro do casamento somente, ela está se preservando de um vício que poderia prejudicá-la. Sabe o que me chama mais atenção? É que pessoas que são viciadas em pornografia, elas querem cada vez mais, porque o cérebro dela está, podemos dizer assim, hackeado. E aquilo que ela sentia prazer, ela não sente mais. O cérebro de uma pessoa viciada em pornografia não será mais o mesmo se passar por um rigoroso tratamento, com a ajuda de um profissional, um médico psiquiatra, um psicólogo através de sessões de psicoterapia. Mas o cérebro de uma pessoa que não trata o vício da pornografia não será mais o mesmo. Sabe por quê? Aquela pessoa, ela vai querer cada vez doses mais altas, doses mais pesadas de pornografia. Então uma pessoa que sentia prazer com um homem e uma mulher tendo relações sexuais em uma tela, de um celular, de um notebook, de uma televisão, aquilo não vai fazer mais sentido para ela, não vai dar mais prazer, porque o seu cérebro já está viciado naquela informação. Então o cérebro vai convencer aquela pessoa que ela precisa de algo mais. Então aquela pessoa ela começa a pesquisar algo mais pesado, talvez um sexo a 3, 2 homens com uma mulher. Talvez aquela pessoa não satisfaça mais com sexo a 3, 2 homens e uma mulher. Aquela pessoa ela vai querer mais, ela vai querer agora o sexo homossexual. Então o que acontece? Aquela pessoa vai experimentar um vício mais pesado, homem com homem, mulher com mulher. Aquilo não satisfaz mais ela. Sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa agora vai experimentar o sexo com crianças, talvez cenas de pedofilia. E sabe o que vai acontecer? Aquilo não vai mais satisfazer aquela pessoa. Ela, portanto, vai passar a experimentar cenas com sexo entre homens. Quando eu falo homens, é tanto homens quanto mulheres, com animais. E sabe, aquilo não vai mais satisfazer aquela pessoa. Então ela vai querer colocar em prática. Ela vai querer colocar em prática tudo aquilo que aprendeu dentro do casamento, talvez dentro de uma casa de prostituição. E aquilo vai consumindo a pessoa cada vez mais, até que ela cometa um crime, algo que vai tirar a liberdade dela. E pensando nisso, eu trouxe para vocês um documento dirigido à Câmara dos Deputados no ano
de 2008. Olha só, no ano de 2008. Esse vídeo está sendo gravado em 2020, portanto, documento de 12 anos atrás. Eu vou ler aqui para vocês. O título é A influência da pornografia nos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Olha só, presta atenção naquilo que eu vou ler aqui para você. De norte a sul do Brasil, a Polícia Federal tem feito um trabalho fantástico, prendendo pedófilos e desbaratando redes de pedofilia. Mas os casos são muito mais do que a nossa polícia pode dar conta, por mais eficiente que se mostre. E não adianta apenas prender os pedófilos. É preciso evitar o surgimento ou a formação de outros pedófilos. Às vezes, quando eu digo que tenho que defender o pedófilo, alguém assusta e pergunta: como assim, defender o pedófilo? Tem de aliviar a barra dele? Não. O pedófilo que eu quero defender, que eu faço questão de defender, é o pedófilo de 2028, que hoje tem 2 anos, 3 anos, 5 anos de idade, e que será pedófilo porque está em processo de formação por uma mídia que defende sim, a promiscuidade sexual e a precocidade sexual de criancinhas e adolescentes, desprezando os valores éticos, morais e familiares. Então veja, até aqui nós percebemos que a pessoa que está dirigindo esse estudo à Câmara dos Deputados é uma pessoa que tem uma mente muito brilhante, porque veja, ela entendeu que existe uma sociedade que está formando delinquentes, está formando criminosos. E essa sociedade está formando pedófilos, está formando pessoas que estão envolvidas em práticas ilícitas. E tudo isso é mascarado, é escondido debaixo dos panos. E o texto continua. Lembrando que isso aqui é documento de 2008, tá bom? Então, esse pedófilo que hoje é criança é que me preocupa. Porque quanto a esses estão aí cometendo crimes absurdos que alguns considerem até dignos de morte. O fato é que também já foram crianças até pouco tempo atrás e hoje são criminosos. E o círculo vicioso não foi alterado. Ninguém quebrou o vício. Devemos considerar que esses pedófilos, mais de 50% segundo as estatísticas, sofreram abuso na infância e as pesquisas revelam que pelo menos 80%, veja, naquela época, em 2008, onde a internet não era algo tão espalhado assim, 80% dos estupradores de crianças confessam que os seus crimes foram estimulados pela pornografia. E também se sabe que 82% dos presos por crimes sexuais contra crianças e adolescentes eram consumidores de pornografia ou admitiram que eram viciados em pornografia e que praticavam em suas vítimas as cenas que assistiram por horas antes ou durante a prática de crimes, dos seus crimes. Esse é um fenômeno não apenas nacional, mas também mundial. Todo mundo está sofrendo. Lembra do site que eu falei? Do 8º site mais acessado do mundo? É um site de conteúdo pornográfico. Tem mais de 3 bilhões de acessos por mês. Olha só, aí depois dá um exemplo. Um condenado à morte nos Estados Unidos por ter estrupado, matado e esquartejado 5 crianças entre 4 e 13 anos de idade declarou o seguinte: olha o que esse homem comentou por ter cometido crimes terríveis. Ele diz assim: a pornografia não foi a única influência negativa que sofri na minha vida, mas seus efeitos em minha vida foram devastadores. Tornei-me homossexual, pedófilo,
e assassino graças à pornografia. Lembra daquela fase? A pessoa ela não se contenta mais com aquela cena, que é algo pior, 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 e quanto mal ela espera, está cometendo crimes, assim como esse homem. Ele fala assim: foi um fator determinante para a minha desgraça. A pornografia foi um fator determinante para a desgraça desse homem. Esse foi um depoimento que ele deu numa entrevista dias antes de ser executado. Triste, não? Eu pergunto para você, por que ninguém toma uma atitude? Por que ninguém toma uma atitude em relação a fatos tão explícitos como esse? Por quê? Sabe por quê? Porque mexe com o bolso de muitas pessoas. Segundo as pesquisas, segundo as estatísticas, esse mercado sexual, o mercado da pornografia, ele rende mais de 97 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? Trazendo para o real, são mais de 500 milhões de reais. Metade de 1 trilhão de reais sendo, como eu posso dizer, bancado por um mercado macabro. E esse mercado ele está espalhado por esse mundo e ninguém faz nada. E eu posso afirmar para você, vai continuar fazendo nada. Sabe por quê? Porque, como eu disse, está mexendo com o bolso das pessoas. Pessoas estão se enriquecendo, mas essa riqueza não é uma riqueza que Deus aprova. É uma riqueza ilícita, é uma riqueza imprópria, imoral, é uma instituição ligada ao satanismo. É isso mesmo. Essa empresa, a empresa pornográfica, ela exalta Satanás como seu senhor. Eu não tenho medo de falar essa verdade. Então, meu amigo, minha amiga, os resultados para quem busca a pornografia são terríveis. Olha só, eu coloquei aqui algumas coisas que as pessoas que são viciadas em pornografia sofrem. Elas têm um desempenho sexual ruim. Elas mudam a sua realidade. Isso significa o quê? As pessoas elas não sabem mais conviver com o sexo oposto. Ela talvez não sabe conviver mais entre pessoas. Ela tem problemas, fobias, medos, traumas. Essa pessoa que ela consome pornografia, ela tem um olhar fixo constantemente ao sexo oposto, ou talvez o mesmo sexo. Essa pessoa ela tem perda de memória. Essa pessoa também sofre fobia social. Essa pessoa ela sofre TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E olha só, as pesquisas revelam também que as pessoas ligadas ao consumo da pornografia, principalmente em larga escala, ao ponto de se tornar um vício, essas pessoas elas têm uma redução da atividade cerebral. O cérebro de uma pessoa viciada em pornografia sofre uma atrofia, um diminuimento. Nem sei se essa palavra existe, mas o cérebro de uma pessoa que sofre por consumir pornografia diminui. A pessoa que consome pornografia, ela sofre uma ansiedade grave, depressão, e ela também desenvolve uma psicopatia sexual. É o caso daquele homem que foi executado por cometer crimes ligados à pornografia, que foram crimes influenciados pela pornografia. Como vencer a pornografia, enfim? Olha só, primeiro eu falei isso tudo porque a pessoa que consome pornografia, ela precisa entender aquilo que ela está consumindo. Uma das maneiras de vencer um vício é saber quão prejudicial ele é para você e para o mundo, para as pessoas que estão envolvidas nele. Como vencer? Aceitar que será difícil. Sair da pornografia, meu amigo,
Não é tarefa fácil. Acredite, é tão difícil se libertar da pornografia como alguém tenta se libertar do vício do crack. Acredite em mim, você que talvez está assistindo isso, que talvez seja uma pessoa viciada em pornografia, está passando por isso. É uma pessoa que está tão afundada nesse pecado, nesse vício, que podemos compará-lo com uma pessoa viciada em crack. É terrível. Outra coisa, você precisa mostrar disposição. Você vai ter que ter garra, vai ter que ter coragem. Você vai ter que lutar com unhas e dentes para vencer esse pecado. Você precisa de um apoio, de uma pessoa confiável. Conte para o seu cônjuge o que está acontecendo. Se ele é uma pessoa que te ama, se ela é uma pessoa que te ama, vai te ajudar. Conte talvez para um amigo próximo, membros da família, talvez seu pastor, talvez o seu líder espiritual. Você precisa também de orientação de um especialista. Sim, você vai precisar de acompanhamento médico, porque eu vejo pessoas cuidando daqui para baixo, mas daqui para cima as pessoas têm um certo preconceito. Não tenha preconceito de procurar um psiquiatra que realmente vai querer te ajudar. Um psiquiatra que vai acompanhá-lo juntamente com um psicólogo. Sim, você vai ter que fazer longas sessões de psicoterapia. Você vai ter que fazer o seu cérebro voltar ao normal. E isso vai ter que ter tempo. Você vai ter que precisar fazer com que a química do seu cérebro volte ao normal. Você vai ter que fazer com que os seus traumas sejam vencidos. E outra coisa também, a partir do momento que você está em tratamento, você precisa ser vigilante. É isso mesmo, vigilante. Sabe por quê? Nada adianta você estar querendo tratar uma enfermidade sendo que você consome algo que agrava aquela enfermidade. Entendeu? É como se uma pessoa tivesse um problema grave de pulmão pelo fato do tabagismo e continuar fumando. Aquilo não vai ajudar em nada. Portanto, você vai ter que ficar vigilante. Você não vai poder mais ficar sozinho. Você não vai poder mais ter acesso à internet como você tinha antes. Você não vai poder levar o seu celular para o banheiro. Você não vai poder mais estar em lugares onde a presença do Senhor não está. Você entendeu? Você vai ter que andar com Deus. Outra coisa, você vai ter que ter relações com o seu cônjuge sem nenhum tipo de acesso à pornografia. Porque talvez eu esteja falando também com pessoas que, durante o ato sexual com seu cônjuge, consome material pornográfico. Isso é terrível. Você vai ter que ter prazer na recreação. Sim, recreação. Você vai ter que se divertir. Você vai ter que frequentar bons lugares, na presença de boas pessoas. Você vai ter que talvez desfrutar da natureza, de um bom ambiente. Você vai ter que respirar um ar puro. Você vai ter que experimentar algo que antes você não tinha porque a pornografia te privava. Você vai ter que praticar exercício físico, de preferência aeróbico, porque o fato de você estar ali se movimentando gera grandes benefícios para o seu corpo e também para a sua mente. E sabe, durante o processo da sua cura, da sua libertação desse vício, desse pecado, você talvez enfrente algo muito difícil de lidar, que é a abstinência, que é a síndrome da abstinência. Já ia falar abstinência sexual. Mas enfim, você vai ter que se libertar. Você vai ter que saber lidar com a síndrome da abstinência. O que é isso? Eu vejo muitas pessoas querendo parar de tomar o café, por exemplo. Café é rico em cafeína. Cafeína vicia. Você sabe disso. E quando a pessoa está tentando sair do café,
ela tem insônia, agitação, palpitação, suor, náusea, vômitos. E isso também acontece com quem quer ser liberto da pornografia. A pessoa vai ter todos esses sintomas: insônia, agitação, palpitação, suor, náuseas, vômitos, vontade de voltar para a sua prática. Mas saiba de uma coisa: você não está sozinho. Não. Existe alguém mais interessado em sua cura que você, do que a sua esposa, do que o seu líder espiritual, do que seu amigo. Esse alguém é Jesus. Eu vou ler aqui uma passagem que está em João, no capítulo 8, verso 36. Diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer te libertar. Ele não quer simplesmente fazer com que você acesse menos a pornografia, não. Não. Jesus, ele não quer fazer com que você acesse menos conteúdo pornográfico. Jesus, ele quer ver você não mais acessando material de cunho pornográfico. Sabe por quê? O texto complementa aqui em João 15 agora, verso 5 e verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Veja bem, a Bíblia fala assim, que se vocês permanecerem em Jesus, Ele vai dar aquilo que vocês pedem a Ele. Você está enfrentando um desafio muito grande, sim. E esse desafio precisa ser enfrentado ao lado de Jesus. Sem Ele, a Bíblia mesmo fala, você nada pode fazer. Está aqui em João 15, verso 5. Sem Jesus, nada podemos fazer. Se você enfrentar tudo isso aqui, se você seguir essas dicas todas que eu te dei, mas não colocar Jesus como prioridade, você vai ser um fracassado. Portanto, eu peço a você, continue buscando a Deus, continue buscando a Jesus, continue buscando, assim diz o Senhor, que eu tenho certeza que você vai ser liberto. Siga as dicas que eu te dei e siga também as Sagradas Escrituras, porque através dela você será liberto. Crê nisso? Portanto, continue buscando, continue se consagrando. Não desista mesmo diante das quedas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas continue acompanhando esse canal. Eu quero que esse canal seja uma bênção para a sua vida. Se foi uma bênção para a sua vida, o conteúdo aqui ensinado, portanto, continue me acompanhando. Deus abençoe e um forte abraço.